O apóstolo nos escreve dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, de modo que ela penetra no ser humano, de modo a penetrar e separar juntas e medulas, de modo a separar alma e espírito. Veja que a palavra de Deus vai penetrando o ser do homem, e ele vai penetrando nas regiões, nos lugares mais profundos, onde olho algum ou mente alguma é capaz de pensar ou de penetrar o interior de um ser humano. E o texto vai dizendo ainda que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E é isso que garante que o julgamento de Deus, ele é reto. Que o julgamento de Deus, ele é de fato justo. Porque quando nós julgamos, e a nós homens foi vetado, né, o julgar uns aos outros, não julgueis, disse Jesus, para que não sejais julgados. E um dos motivos porque nós fomos privados de julgar uns aos outros, é o fato que quando nós julgamos, nós geralmente não somos capazes de julgar verdadeiramente. Porque nós só conseguimos ver o imediato, só conseguimos ver a aparência. Mas aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus, como diz o versículo seguinte, o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, todos os homens estão nus, estão patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E há um texto muito bonito que nós podemos trazer também para entender este momento em que seremos julgados por Deus. Está em Apocalipse capítulo 20, quando falando sobre o grande trono branco, João ele faz uma descrição simbólica dizendo: então se abriram livros, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Quando diz os livros foram abertos, fala dos corações dos homens. É no coração é que Deus lê exatamente aquilo que nós somos. Ou seja, Deus não se deixa levar pela aparência. Muitas vezes quando nós julgamos que alguém está correto, muitas vezes nós podemos estar nos enganando. Ou quando nós julgamos ou condenamos alguém, podemos também estar nos enganando, porque nós não conseguimos ler o coração, não conseguimos ler a alma, não conseguimos ler os pensamentos, tampouco as intenções do coração e as intenções da nossa alma. Então nós partimos do pressuposto bíblico de que quando a Bíblia fala sobre Deus enquanto aquele que há de julgar, são daquele que tem os olhos como chamas de fogo para penetrar o ser do indivíduo e então poder declarar se ele de fato creu ou não creu no Evangelho. Porque hoje em dia como é que nós pensamos? O crente evangélico, ele creu no Evangelho, não é assim que nós pensamos? E o católico creu no Evangelho? Como é que nós pensamos? A maioria das pessoas pensam, não, eles não creram, né? E se formos para o lado dos espíritas, aí muito menos, né? Se formos para outras religiões, aí pronto, aí acabou tudo. Chegarmos nos ateus, pronto. Nós julgamos de acordo com as instituições. Nós julgamos de acordo com os títulos denominacionais ou com os nomes das religiões. Mas quando Deus julga, Ele julga a alma, Ele julga o ser. Eu dizia que na mensagem anterior, imagine se nós fôssemos julgar Raabe, aquela prostituta de Jericó.